Porque o nosso convidado chegou. No programa de hoje, o intelecto e a sapiência estarão presentes na figura de um dos maiores filósofos dessa nação. Tom Jerry. Talvez hoje não se pudesse mais fazer esse desenho, porque iam falar que tinha bullying do rato para com o gato, sei lá. Essa chatice toda aí. O iluminador de haters, o professor e autor de grande garbo e elegância. Peraí que eu vou beber a água aqui. Sim, o Zengo. Luiz Felipe Pondé. Muito bem, fala, Pondé, como é que você tá? Bom? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo e calmo vocês? ou não? Ou semi-tranquilo? Eu tô sempre semi-tranquilo. Semi-tranquilo, né? É um luxo, né? Tranquilo não dá pra gente ficar. Você acha que também é isso? Eu acho que a morte é tranquilo. Que é o descanso total. É. Tem gente que fala isso, eu acho uma bobagem. Fala, não, eu gosto de aproveitar agora, porque quando eu morrer eu descanso. Mas a vida tem as suas oscilações, né? Quando você morrer, provavelmente você não tem consciência que está descansando. Exato, então, não adianta nada. Acabou. A não ser que tenha a vida depois da morte e seja mais trabalhoso que aqui, né? Tem gente que acredita nisso. O bom de descansar é você falar, eu sou um vagabundo e estou descansando agora enquanto está todo... Mas você ter consciência da sua... É um vagabundo sem férias. Isso, esse é que é o bom, né? Ter a consciência das coisas. Vagabundo não precisa descansar, né? Praia de semana. Claro, 3 da tarde. Claro. É um luxo. Você acha que... A gente estava falando sobre isso, que tinha o 6x1 e o 4x3. É o negócio do trabalho. E a gente estava pensando e falando aqui, muita gente discorda, porque a audiência sempre dá um pitaco, fala, isso que vocês fazem não é trabalho, eles não consideram o que a gente faz um trabalho. Tem que ser aquele trabalho árduo, né? Quebrar pedra, tá? Aquele trabalho. Isso é trabalho. Isso, que você transpira muito. E a gente estava falando o seguinte, que muita gente é favorável a isso. Por quê? Porque é óbvio que ninguém quer trabalhar. Você quer ganhar muito, ganhar mais fazendo menos. Trabalhar pouco. E essa pauta, ela mostra que você vai trabalhar mais, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Isso é o quê? É uma vagabundice do brasileiro? Olha... Ou ou querer ter vantagem do brasileiro? Uma ingenuidade. Burrice? Eu acho que há alguns elementos disso aí. Sem dúvida nenhuma, há um elemento de ingenuidade de quem acha que de repente dá para funcionar um país desse jeito, ainda mais um país pobre. Que é uma ideia boba, tipo na Nova Zelândia, né? De repente, ou na Islândia. E agora eu acho que isso tem muito do ponto de vista político, tem muito de truque para você ganhar simpatizante, entendeu? Nós estamos defendendo você vai trabalhar menos. Normalmente a minha suspeita aqui no Brasil é se você trabalhar menos onde você trabalha regularmente, você vai ter que arrumar bico. Porque ninguém ganha bem, todo mundo ganha mal. É muito raro. Vai ter mais tempo para fazer bico. Mais tempo para fazer economia informal. Né? E aqui ninguém pensa muito no salário por hora. Porque no fundo, o seu salário é por hora trabalhada, que é hora de produtividade. Então, obviamente, se mantiver o salário e você trabalha menos horas, é como se você estivesse ganhando mais por hora, mas a conta não vai fechar. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha, Pondé, que o brasileiro... tem alguns países que a pessoa toma mais responsabilidade. Fala assim, o meu sucesso depende de mim, é meritocrático e vou pra cima. Em outros países... O cara fala assim, não depende de mim, depende do governo, ou eu estou indo mal porque é uma injustiça social. Você vê que isso tem alguma coisa com a cultura brasileira, assim? A passividade em relação ao sucesso na vida. Eu acho que o Brasil é um país bastante pobre, né? A gente sabe que aqui a gente teve uma colonização diferente, estilo de colonização diferente. A gente quase não saiu de capitania hereditária do ponto de vista político. Então, há um discurso, acho que no mínimo desde Getúlio Vargas, para não ir tão longe, há um discurso assim do Estado que cuida dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. Sem dúvida nenhuma, a lógica, digamos assim, capitalista anglo-saxã, aqui no Brasil, essa de eu sou responsável pelo meu trabalho, pela minha vida, ela não pegou. Nos últimos tempos, tem até gente que tira sarro disso, chamado pobre empreendedor, né?
da pessoa que gosta de se ver como empreendedora, livre, sem patrão, trabalha as horas que quer. Talvez venha alguma mudança nesse tipo de mentalidade se de fato esse liberalismo popular evangélico pegar. Né, que isso é meio tipo liberalismo protestante. Essa ética protestante. Agora, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que está ligado a isso, a minha impressão é que às vezes o Brasil e o governo brasileiro, a liderança política brasileira, gosta de importar ideias, aplicar ideias aqui que vira modinha, sabe? Então, assim, o Brasil achar que ele pode ser vou dar um exemplo aqui hipotético. O Brasil achar que ele tem direito e pode ocupar um lugar fixo no Conselho de Segurança da ONU. Entende? Sim, é tipo uma ideia dessa, né? Quando geopoliticamente a América Latina hoje é um zero. Geopoliticamente, no cenário das brigas internacionais e tal. É a classe C do futebol. É isso aí. Né? É a categoria. É o 15 de Piracicaba jogando o Real Madrid. Jogando a Champions League. É mais ou menos isso. Aí. Não, exatamente isso. Para poder entender mesmo. Né? Só que, no caso, o 15 de Piracicaba, que vocês citaram, não sabe. Sim. Parece não saber da sua posição. E ele exige. Ou está jogando para a torcida interna. Sim. Que eu acho que é o caso, muitas vezes. Está jogando para a torcida interna, para que e a gente acaba vendo isso, e não só... inclusive isso no ambiente universitário, da imprensa, da mídia, acaba gente que parece que acredita, de fato, que o 15 de Piracicaba pode vencer o Real Madrid. Né? Então é um jogo assim que é jogado para a torcida, jogado para dentro, para parecer que de fato, sei lá, o presidente do Brasil pode de fato resolver o problema no Oriente Médio. Sim. Entende? Sim. Que é fácil. Imagina, né? Então, mas por que a gente se julga tão bacana a esse ponto? A gente que eu digo são as redes, o pessoal de... Porque o brasileiro, ele é muito... Ele tá muito em rede social. Sim. Ele é muito participativo em Orkut, gosta essas da pitaco, coisas. Ele gosta muito, e ele é muito, sabe, ele dá uma opinião muito bem formada das coisas, sabe? É bonito o jeito que ele fala, mas não sabe muito bem o que está falando, né? Por que a gente é assim, Pondé? Eu não sei se... dá pra gente comparar, por exemplo, não sei como é o argentino, como o mexicano, para falar de latino-americano, né? Mas eu acho que no Brasil, na realidade, a possibilidade de você se manifestar em redes sociais, emitindo opiniões aparentemente sólidas, é seguramente uma das formas que você pode se sentir relevante, né? Sentir relevante no mundo. Ninguém te perguntou, mas você vai... mas você tem opinião. E você tem opinião sobre tudo, né? Tudo. Você sabe incrível. De tudo. Você é especialista em futebol, em acidente aéreo. Tudo. Em guerra. Em guerra, inclusive, super especialista. Só que eu acho que, Emílio, esse comportamento de se achar importante, se achar relevante, ocupar um espaço no debate público via as redes sociais, eu acho que ele percorre vários estratos sociais. E o que eu estava querendo dizer é que mesmo na universidade, na imprensa ou na mídia, você encontra pessoas que também partilham dessa expectativa. Não, nós somos relevantes enquanto país, enquanto governo, sabe? Não é só, digamos assim, um cidadão comum, que na realidade não é relevante no debate público, né? Mas que ali tem a sua participação, ali coloca a sua opinião, e no final do dia todo mundo pode dizer que isso é democracia. Porque abriu espaço. A democracia, como todo sistema... não só sistema político, tudo na espécie humana, ela é super ambivalente, né? Então ela tem aspectos que são fundamentais, alguns deles, na minha opinião, um deles que me parece fundamental é a separação dos poderes, né? A possibilidade de accountability, como se fala, quer dizer, você cobrar a responsabilização do governo. E também essa ideia da soberania popular, né? Das pessoas poderem votar, escolher. E a democracia, como já dizia Tocqueville, olha, nos final dos anos 20, começo dos anos 30 do século XIX, nos Estados Unidos, democracia na América, ele dizia que a democracia americana é tagarela. Olha só, quando todo mundo emite opinião, todo mundo acha alguma coisa. Eu acho que isso está bem entranhado na noção de que eu sou cidadão, a soberania é popular, então eu devo dar opinião sobre tudo. Então, mas o Tocqueville ele vai fazer um estudo dos Estados Unidos. Exatamente. Ele vai tentar entender, porque ele é francês, e tem o soberano lá, tem o rei, e nos Estados Unidos não tinha rei, nunca existiu um rei. Nunca houve aristocracia, realeza. Isso. E teve o presidente.
Que ele não sabia também como se portar como presidente. Porque na realidade se pensava na época na democracia americana. Aliás, Tocqueville foi bem importante para colocar a expressão democracia americana em circulação, né? Porque muitos dos autores americanos pensavam no seu experimento como experimento republicano. Não que não seja a mesma coisa, mas o Tocqueville ficou impressionado com essa ideia de que o povo participava, mas tem algumas características na observação do Tocqueville, que de fato ele ficou cerca de 9, 10 meses viajando, mochilando, digamos assim, visitando penitenciárias, que oficialmente essa era a missão, o objetivo dele. Ele era de família aristocrata, né? Conde da Normandia. Ele observou que uma coisa que ele admirou muito nos americanos era a capacidade que eles tinham de se organizar em pequenos grupos, que a gente vê até hoje um pouco, né? É a igreja, é a escola, a sociedade, a comunidade, né? O movimento de se organizar em comunidades e que constitui aquilo que em sociologia se chama de corpos intermediários, quer dizer, não só o governo, mas você ter ali a associação de bairro ou da cidade, ou a comunidade das pessoas que ajudam pessoas com tal característica, né? E que ele achava que isso era, na realidade, uma grande riqueza da sociedade americana, que hoje parece que às vezes tem perdido espaço. Então, mas por exemplo, você acha que... Porque muita gente fala que você tem a democracia do Brasil e a democracia americana. Eu acho que a democracia mesmo, é só nos Estados Unidos e só lá. A gente está engatinhando. Então, mas historicamente eles falam o seguinte, que a democracia americana, ela começou de baixo para cima. Ou seja, o povo resolveu fazer aquela bagaça e aqui foi de cima para baixo. Então a gente tem aqui aquele negócio da autoridade. É a autoridade que nos dá, é a autoridade que dá pra gente o direito de ter a democracia, mas desde que ele seja o cara que assine o negócio pra gente poder... Aí você tem uma liberdade que é meio Enganation Society. Será que é assim mesmo? Olha, aquilo que a gente entende hoje em dia por democracia liberal, ela tem componentes históricos que, na realidade, as pessoas não sabiam que estavam fazendo isso. O processo na Inglaterra, lento e gradual, da constituição, finalmente, de uma Câmara de Comuns, ou seja, não só dos lordes aristocratas, que acaba constituindo o governo executivo de fato, ou seja, uma divisão do poder com o rei, que isso vem paulatinamente desde a Idade Média, né? Muito gradualmente. A França, com aquele vai e volta da Revolução Francesa, que a gente conhece. E os Estados Unidos é o país que, de fato, faz, digamos assim, uma imersão na experiência que os ingleses e franceses tinham concebido, filósofos e tal. Os Estados Unidos fazem uma imersão nessa experiência, né? Essa tal experiência democrática que a gente fala. Agora, Emílio, tem gente, por exemplo, durante a eleição americana, tem muito brasileiro, e seja jornalista, seja cidadão comum, o que for, que fala, não, porque a democracia americana não é tão democrática porque a eleição para presidente é indireta. Né? O colegiado lá, os representantes. Dos delegados. Os delegados. Os delegados. Voto distrital. Não, porque assim, porque a democracia americana, ela enseja dentro dela um processo de descentralização decisório que é muito importante e que está na própria mentalidade americana. Quer dizer, os estados são muito autônomos, o presidente não tem o mesmo poder que tem aqui. Né? Aqui, Brasília, o presidente da República é um verdadeiro rei. Imperador. A República Federativa é uma coisa não que tem nada de República muito, Federativa. Né? Esse lá federativo existe, de lá fato. é de fato. Aqui não é. Aqui, na realidade, é uma capitania hereditária que nos últimos anos tem pertencido ao PT, grosso modo, com algumas interrupções. Entendi. Então, quer dizer, o Brasil é o que era mais ou menos na época do Pedro II, que ele deixou lá o Sul... Deixou uma turma lá, falou, vocês tocam ali, toca aqui, deixa comigo aqui, eu pego o dinheirinho, eu vou distribuindo de acordo, se vocês estiverem de acordo, e vamos tocando o barco, e é assim que funciona desde que o Brasil é Brasil. A impressão que dá é que o Brasil tem dono, entendeu?
tem dono, assim, grupos que são donos. A impressão não, é meio que verdade, né? Você vai organizar alguns donos no legislativo, alguns donos no executivo, na federação. Em Brasília se tem o grande donão, alguns donos no judiciário. O dono de partido. Partido político. Partido, exatamente. Os partidos têm donos, assim. Então, é claro que a democracia no Brasil, ela é tão... aqui é tão, digamos assim, às vezes incipiente, que se usa o nome democracia o tempo inteiro. Dá a impressão que fala para ver se acontece. Mas você acha que a gente evoluiu, Pondé? Porque várias vezes eu vejo falando assim, mas tem que entender que o Brasil é uma democracia mais recente, que a gente está aprendendo que democracia não é só votar, existe a cobrança, existe a transparência, existe a responsabilização. Você acha que, sei lá, nos últimos 12 anos a gente conseguiu evoluir como democracia? Assim, o brasileiro entendeu melhor o que é uma democracia? Olha, eu acho que tem alguns elementos. É claro, se a gente comparar, por exemplo, com a ruptura institucional da ditadura, sim. Sim, mas o pós-ditadura. Mas de lá para cá... Isso. A gente tem conseguido manter, de alguma forma, as instituições operando. Mas o Brasil está sofrendo digamos assim, uma pressão que os Estados Unidos também está sofrendo, que a maior parte da inteligência pública fica em pânico com isso, não sabe muito bem o que fazer. É que eu vou fazer uma analogia que não é minha, na realidade, é do Leonardo Trevisan, professor da SPM e da PUC, que é a seguinte: com as redes sociais surgiu um terceiro estado no Brasil. O que é o terceiro estado? O terceiro estado, nos Estados Gerais franceses, no final do século XVIII, pouco antes da Revolução, que foi 1789 a Revolução. Então, na década de 80, digamos assim, do século XVIII na França, você tinha o estado da aristocracia, digamos o estado 1 ou 2, tanto faz. Você tinha o clero, que era o outro estado. A igreja. A igreja, eles mandavam em tudo. Sim. O surgimento do terceiro estado é aquela parte dos Estados Gerais, entre aspas, uma espécie de assembleia, né? Na França monárquica do 18, que representava o povo. Pequeno comerciante, o pequeno que tinha pequenas terras ou trabalhavam a terra, pequenos lojistas, aqueles caras que eram artesãos, seja comércio, um serviço pequeno, que era a maior parte da população. Quando o terceiro estado aparece, e principalmente depois que cada voto começa a valer pessoalmente e não só o voto do estado, porque quando é o voto do estado, os dois primeiros sempre votavam juntos e o terceiro dançava. Uhum. Mas quando começou a contar as cabeças, digamos, pela que na massa. Revolução Francesa é quase um mau gosto fazer essa expressão, contar as cabeças, certo? Quando começam a contar as cabeças, o terceiro estado é maior. E a gente sabe muito bem o impacto que isso teve no sistema francês da época. Eu acho que as redes sociais estão trazendo um pouco isso. Então, em rede social... Descontrole, muita gente aparecendo que não aparecia. Em rede social, eu tava... Mas isso não vai perder o controle. Então, o sistema perde o controle em relação a isso. Mas, por exemplo, se você deixar a população escolher o rumo, ela sabe para onde ir. Você está me perguntando ou está afirmando? Não. Eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, Estados Unidos. Vamos pegar Estados Unidos, essa votação... A última eleição. A última eleição agora do Trump. Foi contra todo o establishment. Establishment inteligente. Que era o quê? As big techs. Os artistas. A mídia. Foi contra tomando lado. O povo foi lá e escolheu. Eu acho que foi porque esse woke aí foi longe demais. Sim, começou a pegar criança. Começou a mexer com criança. Começou a dar desordem na Califórnia. Isso. Aqueles assaltos. Bandido pode roubar. Umas externalidades negativas severas. E aí você vê que o povo, mesmo o cara que era democrata, ele votou no outro. Exato. Porque aquilo lá não estava legal para ele. Ou seja, o povo... Cansou já. Ele não sabe de onde vem o vento, mas ele sabe controlar a vela do navio. O vento a gente nunca sabe, mas o povo ele se acha ali, ó. Ele arruma aqui o negócio. Vamos para cá. Sair muito mas lá tem uma democracia que funciona. Lá você tem uma cultura democrática
mais instalada, eu diria quase mais dramática ao longo da história. Você teve, por exemplo, o caso da Guerra Civil para acabar com a escravidão e acabar com o regime meio aristocrático que tinha no Sul. Mas sobre essa coisa que o povo sabe que faz, há na filosofia política uma suspeita de que gente comum, para falar em relação ao povo, e não, digamos, o establishment ao qual você... Faz errado? Não. Tem gente que acha que faz errado, mas não ia falar isso. Que gente comum acaba sendo melhor para tomar decisões sobre a vida cotidiana. Entendi. Entendeu? O povão. Que vai ao encontro dessa ideia de que não sabe de onde vem o vento, né? Mas a vela ele dá com a vela. Ideias como essa aparecem, por exemplo, naquele economista, filósofo, cientista social vivo americano chamado Thomas Sowell. Sim, né? Que ele se diz inspirado pelo Adam Smith, né? Mas eu li isso no Thomas Sowell, quando ele fala de que existe um conhecimento disperso pela população, que ninguém detém ele na sua totalidade e na sua sistematicidade, mas juntando um monte de gente, que é o povo, existe um conhecimento ali disperso, que esse conhecimento se manifesta em horas como essa. Né? Em situações que está apertando a vida. Isso. E ele consegue identificar o mas que aí fazer. O que os caras falam? Eles falam o seguinte: a democracia está em crise. Que é o que vende aí. Todo mundo fala. E a democracia, eu vou defender a democracia. Eu acho que a democracia, a prova é essa aí dos Estados Unidos, que a democracia não está em crise. Está em crise é o jornalismo. Isso com certeza. Porque o jornalismo... você tocou num tema bem sério agora. Então, mas é onde a gente sempre... É onde a gente vai se informar. É onde a gente acredita no cara. Tem duas coisas. Primeiro que essa ideia, assim, o povo sabe, está muito ligada a uma ideia bem estabelecida em economia, que é a sabedoria da multidão. Fala assim, isoladamente, ninguém sabe do povo para onde ir, mas na multidão a média acerta. Mas eu queria te perguntar o seguinte: teve um livro, até acho que o Emílio leu, chama Desinformação, do Dan Ariely. Se você não leu, depois eu vou te arrumar um de presente. O que ele fala das redes sociais? Ele fala, o problema da rede, e ele tem uma posição que até você pode ser controversa em regular a rede, eu queria a sua opinião. Ele fala, o grande problema da rede é que o cara não tem um custo de reputação. Sim. Porque quando eu vou lá, você, Pondé, ou eu, ou Emílio, Guieré, Morgado, e a gente fala uma besteira, isso cai na nossa conta de reputação. A gente tem um tracking erro, o cara fala, mas o Emílio falou aquela bobagem. Vai ser o corte. Pode perder emprego, patrocínio. Na rede social, às vezes você não tem o custo de reputação. E a falta de custo de reputação, ela permite que a pessoa exagere. Ele fala que isso vem do mundo animal. O pavão, por exemplo, ele fala assim, o pavão ele abre as plumas e chama atenção para mostrar para a fêmea duas coisas. Primeiro, que ele é forte o suficiente para carregar aquela pluma. E segundo, para mostrar que mesmo tendo predadores, ele abrindo a pluma, ele consegue se manter. Então, aquilo é uma sinalização. Você acha que a rede social deveria ir para um caminho de ter uma reputação, um tracking de, quando você falou de coisas que são... informações corrosivas, para não chamar de fake news? Olha, primeiro eu acho que mentir, o manual de comunicação de todo governo é a mentira. O racional, como se fala em filosofia, é a mentira como método. Na imprensa, como você falava, a crise do jornalismo, quer dizer, acho que há a questão da reputação, há a questão do gatekeeping, como se fala em jornalismo, de quem é responsável, quem assume responsabilidade. Aqui nós estamos dentro de uma empresa conhecida de muitos anos, ou seja, nós não somos só indivíduos falando o que quer. Né? Nós trazemos marcas de veículos de mídia importante conosco e isso acaba fazendo com que você possa ser cobrado pelo que você falou, que você descrevia. Eu acho que há, no caso do jornalismo, e eu acho que é esse o tema do establishment, e eu já volto para o que você estava dizendo, é porque eu acho que essa crise do jornalismo hoje, ela também está muito ligada ao fato de que grande parte dos atores desse território social são contaminados com princípios ideológicos muito claros. Então você tem uma maioria imensa que está à esquerda,
né? Que forma consórcios, amizades, formam sociabilidades, e isso acaba, isso vem da universidade, porque os seus professores já eram assim, e isso deságua, por exemplo, da incapacidade quase absoluta da mídia, da imprensa americana, e nós repetindo a mesma coisa com relação à eleição americana. Pesquisas. Sim. A gente sabe que tem muitos donos de instituições de pesquisas que partilham do mesmo sistema ideológico que grande parte dos jornalistas, certo? Então, as pessoas que querem se formar, como se dizia, elas acabam ficando na mão e... por quê? Porque alguém vai analisar uma coisa, essa análise acaba sendo enviesada pela expectativa de que aquelas pessoas que estão montando a editoria ali no caso, querem passar aquela imagem. Então, acho que isso põe o establishment em crise muito e gera muito aquilo que muita gente em redes sociais fala, que eu não acredito no seu veículo não, porque seu veículo é todo mundo petista, né? Ou tem gente que fala o contrário, porque seu veículo é todo direita. Agora, essa questão da reputação, né? Eu normalmente tenho falado, eu sou muito... Eu desconfio muito da ideia de regulação das redes, né? Desconfio a priori e desconfio no caso brasileiro a mais. Boa. Porque acho que no caso brasileiro a regulação das redes vai ser normalmente o governo da hora... Sim, fazer o que quer. Mandando o judiciário... perseguir quem não concorda com ele. É isso mesmo. Do outro. Só pode mentir eu. Pro nosso lado. Você não. Mas não necessariamente a regulação. É você saber a reputação de cada agente. Então, eu acho que, do ponto de vista das redes, você quase tem um mecanismo de controle do que as pessoas falam, ainda que não é um mecanismo jurídico oficial, que é o processo de cancelamento, sabe? O processo de cancelamento, que funciona aqui e ali, eu também não sou simpático com esse processo de... Eu não sou simpático a nenhuma forma de censura. Exato. Apesar de que eu acho que claro, há um risco claro na liberdade. Há um risco claro, né? Você precisa de Estado. Mas vale a pena pagar. Quando você trabalha com a palavra pública e você é a favor da censura, provavelmente porque você está levando alguma vantagem que a censura exista. Inclusive do ponto de vista do mercado, de repente. Você tem menos concorrente. Você tem menos concorrente, né? Agora, você conseguir chegar no mecanismo em que você consiga cobrar a reputação das pessoas que usam isso, eu acho difícil o Estado conseguir montar isso, né? As próprias redes. O X tentou fazer uma verificação. A plataforma, então, as plataformas podem tentar fazer isso, né? Através daquilo que alguns chamam de curadoria, né? Mediação. Mas eu ainda acho que uma das grandes características das redes ainda hoje em dia é que elas são quase selvagens mesmo. Na forma que elas funcionam, nas dificuldades que tem de controlar. Porque mesmo as plataformas podem começar a fazer algum tipo de cobrança de reputação que seja enviesado. Sim. Você mesmo citou, as Big Techs americanas são democratas, né? Com exceção do X. Não, e a Meta também foi um pouco. A Meta, eu estava pensando na Meta. Deixa eu fazer uma pergunta, tá muito bom, hein, Então eu converso hoje. Estamos aqui com um papo muito bom, pô. Ô, Pondé, eu queria... Tá brincando. Queria perguntar, a gente tá falando dessa questão das redes sociais e a gente vê que, como vocês estavam falando até agora, o povo sabe, né, como mexer na vela, sabe para onde quer ir. A gente viu não só nos Estados Unidos, né, essa mudança, mas a gente viu aqui no Brasil também, nessas últimas eleições municipais, o tanto que a turma debandou de um certo viés e foi para outro. Mas agora a questão da rede social, queria saber como que faz, se porventura, porque a turma está tentando dar aquela regulada, a gente vê muito que na canetada tira certas pessoas que têm opiniões fortes que muitas pessoas corroboram, tiram elas das redes sociais. Se porventura, hoje já é assim, às vezes é por canetada só, mas tem uma regulamentação, qual que vai ser a bússola da turma? Porque hoje a gente vê, ou seja aqui, ou seja em qualquer outra emissora, vê e fala, não acredito naquilo, vai aonde? Vai na rede social procurar aquela informação e checar se aquilo que está falando está enviesado ou não. Como que a turma vai ter essa bússola? Vai voltar que nem antigamente, panfletos, jornaizinhos e tudo mais? Não. Você fala o povo que vai fazer a regulação do governo? Não, sendo regulamentado. Sim. E aí a gente sabe que o governo vai colocar ali nas redes sociais, vai sumir com quem não interessa. Como que o povo vai ter
essa bússola? Vai voltar como antigamente? Jornais, panfletos? Porque assim, se fica na mão da turma, né? Você fala as redes de quem sociais. Tá no governo? Isso. Como que a gente vai voltar antigamente ou a gente... Eu digo voltar antigamente... Mas você fala o quê? Da narrativa? Isso. Porque assim, o que a gente tem hoje só é rede social. Ainda tem. É aquele lance que é a praça pública. Só que aí, se os caras controlam e tem a narrativa também na rede social, como que o povo fica liberno ou não? Ou volta como era antigamente? Tudo que a Globo falava, a gente acreditava. Se eu entendi o que você falou, o povo em geral, primeiro... nunca teve muito acesso a nenhuma informação, porque inclusive a maior parte do tempo nem sabia ler, né? Que foi a primeira forma de mídia, digamos assim, né? A leitura. A gente não consegue pensar, por exemplo, o surgimento do fascismo sem um rádio. Sim. Né? Então a gente sabe que a própria invenção da imprensa e a tradução da Bíblia é um dos fatores que se levou a guerras religiosas na Europa, entre católicos e protestantes. Então a gente sabe que o acesso à informação e a divulgação da informação tem impacto político importante, né? Agora, primeiro eu não sei se a gente vai chegar num ponto de ter uma regulação de rede a esse ponto que faz com que as pessoas não vão mais às redes, entende? Sim. Quer dizer, mesmo que exista regulação, as pessoas continuarão indo à rede. Agora, me parece que você está perguntando o seguinte: se as redes estiverem controladas, se a mídia oficial tem seu viés, alguns diferentes de outros, onde que as pessoas vão conseguir uma informação pura, né? Como se conseguiria numa rede sem regulação? Em lugar nenhum. Ou você fala, vai votar panfleto, a gente sabe que às vezes métodos analógicos são mais difíceis de controlar. Sim. Né? Por exemplo, nenhum grande rei ou imperador, seja lá o que a gente queira, ou mesmo a igreja na Idade Média, conseguiu ter controle sobre sua população como o Estado moderno tem. Então nós somos livres. Naquelas. Sim. Mas assim, é claro, o Estado hoje, ele tem controle sobre nós num nível que nenhum soberano jamais teve, porque não existiam mecanismos positivos, entende? Não tinha estrada, não tinha canetada, não tinha penhora online, né? O dinheiro deixando rastros. Exato. Né? Quando você usa dinheiro cash, por quê? Porque dinheiro cash não deixa rastro na operação imediata, né? Então, hoje a gente é muito mais controlado, de certa forma, do que era antes. Para você conseguir saber que é você que está votando e não outro, tem que ter um controle em cima de quem é você, exatamente. Então, o Estado, ele só cresce mecanismo de controle. Há muita literatura especializada disso. Agora, o que as pessoas iam fazer? As pessoas iam continuar a sua vida. Iam continuar aí as redes que têm regulação, elas iam continuar falando uma com as outras, elas iam continuar de vez em quando ver vídeos aqui e ali. Não acho que a ideia de que como é que as pessoas iriam sobreviver na sua relação com a informação a partir daí. Como sempre sobreviveu, mais ou menos, meia boca, com informação despedaçada, porque é assim que é hoje. Sim. Então, mas você acha que a gente sempre foi enganado? Por exemplo, eu sou velho. Sim, dá pra ver. Muito velho. Não, pode falar. Eu por exemplo, eu pegava a Folha de São Paulo, que era um jornal que eu gostava. Sim. Eu abria a página 2 da Folha, eu lia aquela página 2 inteira e eu ficava muito feliz. De estar informado. Eu tinha informação, eu tinha o editorial aqui, eu tinha um pensamento que corroborava tudo aquilo que eu pensava. Será que esses caras estavam me enganando e eu não tinha rede social? Você não tinha nem como checar. Eu não tinha nem como checar. Ou realmente esses jornalistas, eles tinham o princípio do jornalismo, que é o quê? É levar uma informação com a maior isenção possível. O fato é que manda. O jornalista, você tem que ser escravo do fato. Por mais que você tenha um pensamento político, o que vale é o fato. Esse é o pensamento que é bonito do jornalista. Esses caras eram assim ou me enganaram? Ou sempre foi enviesado? Olha, a gente nunca vai saber a resposta definitiva nunca, disso, né? Nunca vai saber. Nunca vai saber. Agora, eu continuo achando que o bom jornalismo continua sendo aquele que busca se pautar pelo que há de mais possível de próximo do fato. A gente sabe, se você for entrar numa aula para discutir a relação entre fato e interpretação,
você vai ficar 50 anos discutindo. E sem conclusão. O próprio Humberto Eco discutia até onde vai a interpretação e quando começa o fato sem interpretação. Então, essa discussão, ela é infernal e, na realidade, ela não é nem da comunicação, ela é filosófica. Aqui em cima, o que a gente chama de teoria do conhecimento, teoria da ciência. Agora, eu continuo achando que o trabalho jornalístico, ele precisa ser pautado por um esforço de superação do seu viés, seja ele qual for. Uma das características da democracia, que também o Tocqueville percebia nos Estados Unidos, no século XIX, é que a democracia tende a transformar tudo em política. Política no sentido ideológico, participação política. Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando se combatia, o jornalismo no Brasil combatia a ditadura, era fácil. Fácil não no sentido que era fácil combater, mas você tinha... O inimigo definido. Inimigo claro, que nem filme de nazista. Uhum. É um filme de guerra legal porque você sabe exatamente quem é o bandido. E é binário. É binário, exatamente isso. É bem versus mal. Agora, eu hoje em dia, nos Estados Unidos, aqui na Rebarba também, tem gente que critica o jornalismo baseado em fatos. Por exemplo, na primeira eleição do Trump, aconteceu esse debate nos Estados Unidos, que o jornalismo não deveria ser guiado pela busca da objetividade. O jornalismo devia entrar, que nem muitos jornais americanos fazem, New York Times, por exemplo, entrar de cabeça na disputa eleitoral e assumir um lado. The Economist também. A Economist também fez e faz, ou seja, apoiar claramente uma linha ideológica. Então, Emílio, eu tenho a impressão que essa, como todas as grandes perguntas, essa pergunta não tem uma resposta clara. Porém, eu entendo que o bom jornalismo, e eu conheço pessoas que continuam fazendo isso, é um jornalismo que busca o máximo possível de objetividade. Mas aí o cara não se apaixona? Porque o problema... Pela objetividade ou pelo trabalho? Não, eu digo o seguinte, é um perigo. Político, o cara se apaixona. Sim. O cara, religião, o cara se apaixona. Time de futebol, sim, o cara mata pelo time dele. Política também. Política também, é tudo apaixonante. Então não é perigoso um veículo de comunicação se colocar se emocionar com... Eu acho que é. Eu acho que o cara tem que ser o em cima do muro. Foda-se. Em cima do muro, em cima do muro. Isentão. Então, apresentar lados diferentes, trazer. Claro. Trazer, inclusive, como você falava da Folha, que faz parte da intenção editorial, apresentar lados, uma abordagem mais plural, pessoas que pensam A, pessoas que pensam menos A, ou, de fato, não entrar nisso que você chamou de paixão. Agora, o difícil sabe que eu acho que é uma coisa sutil, mas quem observa não é sutil, mas parece sutil. É que esse apaixonamento do qual você fala no âmbito político, ele vem associado à ideia de que eu estou lutando pelo bem. Sim. Todos lutam pelo bem. Inclusive tem São valores, todos têm valores. Então, mas deixa eu fazer só mais uma pergunta sobre esse aspecto do jornalismo. Eu pensei outro dia, a gente trabalha muito aqui com jornalistas que vieram das redações e passaram a ter vida na frente da câmera, com esse negócio de internet. Hoje todo mundo tem uma câmera e tem uma cara. Esses caras que estavam na redação, quando eles vieram para frente da câmera, eles ficaram muito mais vaidosos. E começam a brigar entre eles. Então aí o cara assume uma posição... Porque quando ele estava na redação, ele era um cara que ninguém via. Ele era invisível. Então ele tinha muito mais... Ele era mais técnico. Ele era mais técnico. Podia ser menos bonito, Isso. Hoje todos querem ser bonitos. Você acha que isso faz sentido de hoje em dia eles serem tão... Sei lá, tem cara de direita e cara de esquerda. Pela vaidade? Sem dúvida nenhuma, a exposição na Câmara para homens e para mulheres... puxa a vaidade muito mais para o centro do que quando você está trabalhando numa redação. Rádio já tem um pouco isso, porque tem a voz, a identidade. Isso. Mas quando você trabalha numa mídia impressa, numa redação, não tinha isso. Esse é o nome no máximo. Se você fosse quem assinava artigos, né? Porque um monte de gente nem assina artigos no seu cotidiano. Então, eu acho que sim, a ideia de você aparecer, inclusive de você começar a ser reconhecido, porque você aparece, seja na TV, seja em redes sociais ou nos dois, isso seguramente joga você numa situação, inclusive do ponto de vista da sociabilidade, de você se posicionar. Então, o que acontece em muitos ambientes ideologizados?
como universidades também, que é um ambiente que eu conheço. Se você não faz parte daquela patota ideologizada, não te chamam para jantar, atrapalham você no colegiado, podem perseguir um aluno seu de pós, atrapalhar do ponto de vista de bolsa, certo? Atrapalhar, inclusive, do ponto de vista de grade horária, de disciplina. Tudo isso acontece. Então, eu acho que no jornalismo isso também acontece, apesar de que a mídia, eu ainda acho que a universidade sofre mais do que isso com a mídia, porque a mídia é mais aberta. Tem mais veículos em jogo. Tem uma coisa que você falou da mentira como método. Dos departamentos de comunicação do Estado. E eu fiquei também pensando o seguinte, o cara, às vezes no jornalismo ou no governo, ele justifica e falando, eu tô mentindo ou eu tô fazendo mal, mas é para um bem maior. A gente teve no Brasil caso o cara ser preso gritando o nome do partido. Porque assim, por mais que o cara cometeu um crime, desviou dinheiro, muitos casos até réu confesso, existe essa justificativa, né? O ser humano, às vezes, ele fala assim, ninguém se julga como uma pessoa ruim. Então, isso você acha também faz parte do jornalismo? Assim, tá bom, eu sei que eu não estou sendo tão isento, mas eu estou fazendo isso por um bem maior da sociedade. Eu acho que no caso que eu falava de eu estou associado ao bem, eu diria que tem talvez um elemento a mais nisso, que é o seguinte: quando o sujeito é pego numa investigação de corrupção, por exemplo, e vai preso, primeiro que as pessoas que aderem àquele sujeito continuam achando que a investigação foi falsa, né? É tudo um complô. É uma das grandes crises com o aumento de fontes de informação e aumento de emissão de informação, onde todo mundo é emissor e receptor, como hoje, é o fato de que diminui a credibilidade dos elementos e das instituições, entendeu? Então todo mundo duvida de tudo. Então, se fulano foi preso e eu tenho aderência a ele, ao partido dele, então a prisão foi falsa. Se Cicrano foi preso e eu não tenho aderência ao partido, então a investigação é correta, certo? E é muito difícil, então, você ter a capacidade cognitiva, como se fala em filosofia, ou mesmo a capacidade de discernimento para chegar a isso. É claro que o sujeito que é político, e ele vai preso num caso como esse, ele vai continuar dizendo que está sendo perseguido, que é preso político e tudo mais. No caso que eu falava do jornalismo, assim como eu acho que professores e universidades se acham que se eles representam o bem, é no sentido de que eles se veem com uma espécie de exército que carrega a salvação política da sociedade. Isso que eu quero dizer com eles acham que representam o bem, né? Então, é mais ou menos como no século XIX ou no metade do XX, a classe operária, que carregava a história na mão, né, no sentido marxista. Então, essas pessoas acreditam que é tão óbvio para elas, dizer assim, não, fulano não presta. Fulano não presta porque ele falou uma frase que não encaixa naquele conjunto de 10 frases que você tem que usar para garantir que você faz parte do pacote. Mas esse é o politicamente correto. É uma das coisas dentro disso. O cara dizer quem pode e quem não pode falar. Decide. Ele decide. O politicamente correto é porque a gente acha que a palavra politicamente correto é um negócio bonito. Não, é isso daí. Que ele é o cara que vai... Ele tem o discernimento. Isso, ele tem e isso. O poder para acabar com você. O poder para dizer quem pode... E não é o que você fala, é quem fala. É quem pode e quem não pode. É danado, né? Essas técnicas são danadas, né, então, Pondé? Assim, queria ser amigo dessa turma. Eu queria aprender com essa turma. Mas eles nos odeiam. Eu queria aprender com essa turma. É incrível, é incrível. Tem perguntas pro Pondé? Gueré. Então, o que eu ia perguntar é mais ou menos nessa linha que vocês estão falando. Porque hoje a gente vive, assim, meio que convivendo com duas verdades ou duas mentiras. Só que algo também que a gente tem visto é que, principalmente a política do cancelamento, ela tem perdido muita força. Muita. Então, eles detêm uma certa verdade. Só que, por outro lado, tem a verdade que eles querem cancelar. Vai ser possível meio que viver com essas duas verdades ou duas mentiras? Olha, acho que a humanidade sempre viveu atolada sem saber exatamente o que era verdade e o que era mentira. Digamos, esse déficit de verdade, como se fala em relação à democracia, já era um elemento que estava presente, por exemplo, na democracia ateniense. Essa sensação de que, no fundo, era tudo retórica, demagogia,
né? E, na verdade, para usar uma frase performática, as pessoas no seu dia a dia, elas podem estar lá seu conjunto de crenças, mas elas vivem sem necessariamente ficar perguntando se A é verdade ou menos A é verdade, né? Agora, com relação ao cancelamento, eu sei que inclusive algumas pessoas falam que o cancelamento saiu de moda, mas quem tiver preocupado, porque o cancelamento ele está muito associado a eu provar minha pureza ideológica. Sim. Então eu sou normalmente cancelado. Se eu sou de um grupo A, eu corro o risco de ser cancelado pelo grupo A. Exatamente. Né? Esse é o medo. Você não é tão puro quanto deveria. Agora, eu acho que o cancelamento ele ainda é um risco na medida em que o mundo corporativo abraça o cancelamento. Sim. Isso é a pior coisa. Então, fulano ou fulana estão xingando na internet porque falou X. Emprego Né? Falou X. O sujeito está demitido. Sim, acabou a vida do profissional. Acabou a vida dela. Para ela conseguir emprego em qualquer lugar, vai ser um inferno. Então, eu acho que o cancelamento, hoje, ele quase se transformou numa decorrência do branding, assim, da preocupação com a marca. Sim. Né? Então, eu tenho uma marca importante, alguém que trabalha para mim se envolveu numa polêmica das redes sociais, postou uma frase duvidosa, independente do contexto, ninguém analisa contexto quando quer queimar o filme de alguém, e eu demito essa pessoa. Mas tem um grande erro aí, porque a marca supõe que o pessoal que está pedindo cancelamento é um espelho do mercado consumidor. E não é. Não é sempre. Não geralmente o cara que reclama, mesmo no chat aqui, que nem é cancelamento, o cara que fica do chat, claro, ele é uma parte do público, mas nem sempre ele o público AB. Predominante. O público AB, que é o analfabeto forte. E burro. É o nosso. O público nosso é AB, é analfabeto e burro. É um público muito especial. Seleto. Que as empresas adoram esse público, que é o AB. A gente sempre trabalhou nesse. A gente foca classe AB+, analfabeto e burro. É que nem aquilo que você falava querido. Antigamente, o afegão médio. O afegão médio. Mas eu acho, sabe, uma coisa, que não só o público, necessariamente o público, AB. o seu público está apoiando o cancelamento. Mas eu acho que acontece, seguramente isso acontece, é que as pessoas responsáveis pelo trabalho de marca apoiam o cancelamento dentro da empresa. Sim. Não, mas você tem que pensar, Esse é um problema. Que a plateia quer ver o circo pegar fogo e o palhaço se fuder. E a gente é o palhaço. Sempre assim. Isso corre nas nossas veias. É por isso que vai jogar ovo no herege. É claro. Tomate, xingar. Se tem um pra gente xingar, a gente torce. Isso é fato histórico. Não é? É. E hoje em dia, antigamente se fazia isso. Hoje em dia até bem mais gentil. Sim. Você cancelar um avatar. Antigamente o cara ia e enforcava, matava, cortava a cabeça. Você demite a pessoa, né? Ela perde emprego. Mas ela perde a vida. Mas hoje é praticamente isso. Você não vê o Monark? Mas é mais gentil do que antigamente. Antigamente cortava a cabeça do cara. Gentil, sei lá. Vai ser cancelado Quebrava lá o pescoço. no século passado. Para não morrer queimado, morria queimado, mas já tinha morrido primeiro. Né? Mas com a guilhotina, com certeza, sente menos. A guilhotina era para facilitar, para ter uma morte mais humana. Mais digna. Exatamente. Cara, E vocês reclamam do cancelamento. Hoje não dá pra jogar ovo em ninguém, senão a galera vai reclamar que tá sou fã do Pondé, viu? Sim, demais. O papo com o Pondé, sempre queria que o Pondé fosse meu amigo pra gente conversar toda noite. Mas ele não é. Mas ele não quer ser seu amigo, tá? Você foi cancelado, ele não gosta de você. Você queria, mas ele não quer conversar com você. Vou passar o Instagram do Pondé. LF_Pondé, tem os cursos online. Sim, muito bom. Que são cursos muito bacanas. pondécursoonline.com, que tá aí para você. Nas redes sociais, não é isso, Pondé? Isso aí. Tem a TV Cultura. Tem a TV Cultura. Cruzadas. O programa toda quinta-feira na televisão, na grade da televisão, é quinta das 10 às 11 da noite. E depois vai pro YouTube. Mas tem no YouTube e na Folha, também. A coluna da Folha. Tem no YouTube também, que é muito legal. É muito legal esse programa. E o bom do Pondé é que a gente conversa com ele. A gente consegue entender. A gente não chega a nenhuma conclusão, mas a gente pensa muito. E isso que eu acho muito gostoso é a gente ter esse exercício de ficar pensando junto.
com uma grande audiência aqui. Obrigado, viu, Pondé? Eu que agradeço. Obrigado por você ter esse vindo mais uma vez aqui.